Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar convergindo a nossa potência de controlar os estímulos sensitivos que ligam para nós é, acessos para desenvolver a comunicação, né? A recepção que tende para nós formar uma reação, né? A gente sempre pinta uma reação a partir das montagens sensitivas que estão no universo e no universo próximo da gente, como fontes, né? A gente tem várias fontes e nós provocamos mudanças de sensações no universo porque a gente tem condições de causar, né? A gente é uma fonte e não é à toa que a gente tenta ser o mais a arte de viver, o sabor de viver, o cuidado de viver é tentar ser o mais harmônico possível. Tanto é que quando a pessoa ela tenta muito, ela fica tentada a ficar triste quando perde capacidade de vibrar harmonicamente falando, né? Ela sente por isso. Tanto é que tem pessoas que recebem essas pessoas no colo ou no consultório, né? E para poder dirigir elas, que ela tá, para poder falar simplesmente na linguagem que a pessoa vai escutar, de que ela tá indo longe demais nessa tendência, nessa busca por harmonia, né? Nessa insistência. E vai passar, vai mostrar para ela que a harmonia ela deve se fluir naturalmente, não deve ser uma ambição, né? Porque quando você mira muito na harmonia, você geralmente erra ela, né? A harmonia ela não foi feita para ser mirada, ela foi feita para ser produzida a partir de uma conexão. Então isso é uma coisa muito mais simples, muito mais natural do que obrigada, do que competida, né? Quando você coloca a competição, a miragem, você acelera o seu coração de tal forma que não há como controlar isso. Não há como você instalar controle nessa natureza, porque é uma miragem, é um invisível, não existe isso na sua percepção. Isso é uma construção de percepção do seu ideal, né? Então, é basicamente isso. Então, o ideal nosso já está escrito, é a nossa natureza. E essa é a nossa capacitância de encontrar harmonia, né? Esse eixo de nos impressionar com qualquer coisa que a gente tenta se ligar. E o que a gente tem tentado se ligar? A gente tem construído ligações para isso a partir do estudo, é com a língua inglesa, com o idioma inglês, né? Essa tecnologia que já vem sendo construída e, é, de certa forma, configurada, trabalhada artisticamente na natureza para que ela tenha uma superfície cada vez mais lisa, mais familiar
para as pessoas que utilizam essa tecnologia nos seres humanos para dialogar, ou seja, não domestificar, né? Porque quando você domestifica as pessoas, você subestima elas a partir da sua tendência doméstica, né? De domestificar um ser a partir de uma exposição, de um evento, né? De uma construção de técnica de horário, né? E isso é caminhar para o inferno, né? Isso é caminhar para desconexão. Quando você assume, né, que você é uma natureza que tem de trabalhar para se concentrar, você não exige isso. Você só acredita que isso vai encontrar no seu tempo certo a hora de sentir dessa forma. Porque as pessoas elas vão querer sentir e vão querer descrever o que sentem. Então, primeiro elas precisam sentir verdadeiramente para depois descrever. E essa descrição, ela é a utilização dessa tecnologia que nós redimensionamos com o passar dos anos a partir da instrução de símbolos, que a partir da orientação, da disposição sonora, da disposição da alocação desses símbolos em lugares diferentes e é da disposição de trabalhar timbres diferentes a partir da potência de efetuação dos músculos sobre tensões. Para isso, para esse artifício, a gente consegue uma maravilha de sensação, né? Então, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com fontes vivas, fontes humanas, no sentido da produção familiar dessas sensações a um ser que recebe disso, que aceita receber disso, que ora para receber disso. E nós vamos orar aqui no sentido da concentração. Estamos orando, né? Nós já estamos, de certa forma, instalando contrações para nossa organização a partir desse rendimento de ter foco, né? De repetir essa maleabilidade na nossa intenção, né? Eu quero ser vivo e eu quero ser um ser vivo que consegue aprender idioma, né? Que consegue aprender, sentir a capacidade de descrever o sentido com uma outra rima, né? Uma outra formação de palavra, uma outra forma de expressar oralmente. Então a gente tem toda essa configuração que consegue desenvolver a nós sabedoria, né? Porque os seres humanos eles guardam o melhor deles, né? A partir dessa oração. Eles conseguem chegar a processos de harmonia, né? De conexão e expor isso para que outras pessoas possam tendenciar a chegar também sobre comparações, né? Então se a gente faz uma ação, né, e aí a gente decompõe ela em palavras, né, essa palavra ela assume uma porcentagem desescalada dessa ação. E quando outra pessoa ela faz uma coisa, seja o que for, e ela também consegue uma palavra que semeia sentido semelhante,
a gente consegue comparar valores de sentenças de oração semelhante. Então, às vezes você consegue um valor de sentença de semelhança em uma viagem e outra pessoa ela consegue valor de sentença semelhante jogando videogame. Pode, é possível, né? E isso é sabedoria, né? Ao mesmo tempo, a gente consegue palavras com vários tipos de escritas, com várias familiaridades possíveis, para assumir uma substância, um verbo. E isso é muito rico, né? Muito chique, né? Quando a gente assume uma outra formularidade para atenção e a gente vê uma fonte de produção dessa atenção, por exemplo, alguém falando em inglês, né? A pessoa tá lá orando em inglês, falando em inglês. A gente começa a ter empatia pela pessoa e consegue desenvolver o espírito dela sobre a fala, e o que era difícil vai encaixando nessa nossa empatia, nessa nossa formação de resoluções, porque a resolução não é só visual, né? Não é só questão de visão, né? A gente tem a resolução da imagem, só que a gente tem a resolução do som também. Só que às vezes a resolução do som ela pede aprovação da imagem, ela pede aprovação mais fina. Então, as regulagens às vezes mandam o espírito, né? O espírito eu falo a mecânica desse trabalho sináptico. Ela pede para a sinapse mandar apagar os outros estímulos que poderiam passar dentro dessa sinapse, concorrendo com esse e fazendo desvios de condução nervosa, contrações, né? Por exemplo, estímulos de medo, estímulos de calor, e aí você apaga esses estímulos para acender com maior transdução energética, colinergia, para a oração que a pessoa está desenvolvendo para a fala. E aí, querendo ou não, o seu ouvido ganha uma outra dimensão, a dimensão de prestar atenção, porque ele consegue correr na mesma velocidade que o som, porque o som não tem a velocidade do som. Quando a gente fala uma palavra, a gente pode falar ela rapidona, pum, ou a gente pode delongar a palavra. E aí, quando a gente assume a empatia pela pessoa, a gente monta uma estrutura lógica do timbre que a pessoa arranja para eventualmente compartilhar dessa empatia a informação sináptica que vai modular o nosso interior para entrar no ritmo, no byte, né, que a pessoa monta a onda, né? Ondula aqui, ó. Porque tem pessoas que artisticamente falam rápido demais. Tem pessoas que artisticamente falam gingando demais, né? Mascando, fazendo várias coisas. Tem pessoas que falam finas demais. Tem vários tipos de pessoas. Porém, quanto mais a gente trabalha isso, essa empatia colinética, esse trabalho de modulação sináptica, mais a gente consegue aprender essa drenologia, né? Esses estados adrenérgicos, e a gente consegue cumprimentar a graça dos irmãos, né? Porque não há nenhum irmão que seja tão desgraçado
que não possa ser cumprimentado pela graça desse treino de empatia. Porque tudo no fundo, é uma ciência e revela o lado das nutrições que desincorporam a fonte orgânica para atribuir um serviço, um, um estado, um lugar nessa família terrestre, né? Nessa família do planeta Terra, digamos assim, né? Indo mais adiante, né? Nessa implementação. Bom, então trabalhando esse conhecimento de idiomas, né? A gente sempre tem questões de dialogar na oração, né? Que são mais repetidas porque são o que a gente mais utiliza dentro das culturas que a gente tem, né? Por exemplo, a gente tem uma cultura que chama materialismo. A gente materializa coisas, a gente gosta de materializar coisas e contar histórias de materialização. Isso é uma cultura. A gente tem a cultura de preparar o nosso alimento em locais que foram construídos para esse preparo, para essa edição alimentar. Essa é outra cultura. A gente tem uma cultura que é ir em loja específicas e comprar produtos, né? Que vão sucessivamente serem desenvolvidos a partir da especialização que esse produto vai nos caber, vai nos servir. Então, tudo isso sofre uma certa equação que a gente chama de equação de especialidade, né? Essa especialidade nessa equação, ela ela vai ganhando forma na oração e vai desenvolvendo estatisticamente a comunicação a partir dessa forma. Então, o que a gente mais repete geralmente desenvolve uma oração mais repetida. Essa oração mais repetida encontra produtos, encontra palavras que mais se repetem nessa oração, nessa montagem de frase por repetir eventos culturais no dia a dia, né? Essas montagens que a gente tem hoje em dia, casa, a gente tem quartos separados, a gente usa roupas, vários acessórios, né? Tudo tem a sua certa especialização, certa sensação, né? Então, quando eu visto mais peças de roupa, eu coloco o numeral na cultura. E isso desenvolve um volume quando alguém me pergunta como que eu estou me vestindo, né? Se é rico o meu vestido, né? O meu vestimento. Quando a gente usa uma peça só, a gente, uma peça tá me vestindo. Só que essa peça ela tem que assumir o valor das várias peças que eu usaria. Então existe toda essa proporção matemática que aquece as pessoas quando elas vão dialogar, e tem tem um mistério ainda nesse questionário, nesse sentido. O mistério é o seguinte: a todo tempo a gente está comunicando, a gente está orando. Orar é movimentar, né? E às vezes a gente está comunicando com nós mesmos, porque a comunicação nos ajuda a analisar as nossas ações, né? E aí essas análises, elas pedem descrições. Quando a gente está descrevendo a nós mesmos,
A gente consegue ver o nível de valor que a gente dá para um momento. Então, opa, esse momento ele tem um valor X porque eu estou descrevendo esse momento de forma bem lapidada, bem artística. Agora, quando eu vou fazer outra ação, eu vou orar por outra coisa, né? Às vezes essa outra coisa não tem tanta importância assim para a minha relação de comunicação comigo mesmo, no sentido de direção, no sentido de movimento, trabalhando o autocontrole nesse universo. Então, se você cansa de se comunicar, você cansa de ter o controle da sua vida. E aí você perde o controle da sua vida, e quem começa a controlar o controle da sua vida é os artistas. Os artistas de baratos, né? Os canais. Se você assiste a alguns canais muito e outros menos, essas proporções de canais, esses gráficos de assistência que você assume ao assistir, eles começam a assumir a, a projeção do seu controle, a sua, o seu senso de, de narrar, de conversar, de controlar a si mesmo sobre uma ação. E aí, tem muita gente que não entende isso, vai entender isso lá pra frente, né? Porque entender isso, se ninguém fala com você, se você não é orientado a entender isso, você vai demorar para entender isso. Porque para chegar a esse entendimento, você precisa de se afastar dessas coisas, fazer o que a gente chama de jejum, abstinência, né? Privações. Porque aí você vai ver que você dá mais valor para as coisas do que elas realmente têm, né? Porque você meio que pega o valor do açúcar, e aí você meio que pega o valor do açúcar que você consome, e você, ao descrever alguma coisa, você tira o sabor do açúcar e dá para as coisas. Fala assim, ó, fica com esse açúcar aí. Televisão. Canal X, fica com maior parte de açúcar, viu? Ó, a maior parte de açúcar fica com você. Ó, fica assim porque eu assisto mais ver você. E quando eu vou descrever alguma coisa importante, eu descrevo com mais açúcar, viu? Então tem toda essa relação capitalista, né? E a gente consegue desenvolver essa lista porque a gente decompôs um agente nessa variabilidade de soldados capitalizados pelo sentido da decomposição, né? A gente decompõe os alimentos, os valores, os numerais, e a gente assume eles para as várias mineralizações que a gente faz, né? Bom, é preciso de crer muito que a religião, que Deus, que todo esse artifício montado para nos render à sociedade, depois que desmontaram o rei, começaram a montar as fábricas de comunhão social, fábricas de hóstias, que são acordadas pelas leis
e pelas condutas éticas e morais transpassadas de herança a partir do aprendizado dos pais para os filhos e nesse encontro de pessoas, para que tudo isso se desenvolva com harmonia natural, né? Com valor familiar, sem medo de ser pego por partilhar energias descarregadas sem tanta coragem assim entre as pessoas, né? Porque o que vem depois é um medo. Só que se você tem coragem, você começa a expor que algo está para vir depois. E aí você cria um outro lado de comunicação nesse sentido, né? Você às vezes separa as comunicações em tempos, né? Tempos verbais. E às vezes as pessoas até ousam dizer que algumas pessoas estão errando os tempos verbais na oração. São os professores, são aqueles que avaliam a sua resposta sobre um determinado questão, que talvez pedissem a você que fizessem uma questão sobre algo. Só que essas questões que são verdadeiras, né? Elas são muito mais complexas do que uma orientação de pedido que vai julgar a habilidade de você mostrar a sua escolha para o tempo verbal, para a frase, né? Para montar a frase. Por mais que possa parecer errado para alguns, existe uma certeza que garante que você está certo. Existe um universo e uma energia que garante que você foi o mais certo possível para sua harmonia dentro do seu sentimento, dentro do seu desejo, dentro da sua revelação. E isso é muito valioso, né? É mais valioso ainda. Às vezes é um erro que vale muito mais. É um erro que ajusta o universo dentro dessas várias imposições. Mas às vezes as pessoas elas estão presas em outras conduções, né? Artisticamente montadas como papéis de prisão. E elas assumem que você também vai ser um dia, se não está sendo, porque as pessoas elas creem na prisão. Elas creem. Isso é uma cultura, né? É uma vida que elas assumem como papel. É o meu papel, é a minha profissão, né? Embora isso seja amedrontador, né? No sentido figurado, prisão, né? Só que é um modo fantasioso, né, de dizer. Na verdade, essa prisão ela é um modo de medida, né, de mediação do estímulo de funcionar, de se render a uma função, né? Só que essa função ninguém nunca sabe ao certo como é melhor. Mas o que faz ser vivo
é buscar saber, né? E esse saber, ele é isso. Ele é a harmonia, né? É a harmonia desse empreendimento de expressão. Então, logo nessa conta, a gente vê que todo mundo sabe, né? Todo mundo merece. Porém, a gente tenta fazer muita especificação e aí a gente cria uma orquestra de moralidades para controlar um e os outros sobre pedidos que às vezes a gente perde a noção de de que as pessoas elas são elas são tudo, né? Elas podem tudo. E bom, a gente fica problematizando umas às outras sem necessidade nenhuma, né? Só que inventa necessidade. A necessidade inventada é essa. É a vaga. É a vaga, é a capital. É o capital. Né? E, bom, tem muita artificialidade nessas invenções que servem como comprimido de amizade no sentido idealizado. Porque as pessoas elas nunca precisam elas nunca precisam de tudo que elas dizem precisar. Porém, elas estão presas nessa fantasia. E quem prende elas nessa fantasia? Né? Talvez seja falta de resolução, de falta de educação, falta de alguma falta tem, alguma falta tem, né? A gente não tá cheio, não. A gente tá com algumas faltas nessa, nesse lado, né? Bom, a palavra que a gente tem uma série de palavras, né, na língua inglesa que são mais utilizadas, né? Elas têm uma utilidade muito maior no sentido da cultura inglesa, né? No sentido desse lado de cultural de precisar de criar uma oração para interagir nesse lado cultural. Uma dessas palavras é o would. Would. Se a gente separar o 2V aqui, a gente pega o would. Would. Então a gente tem um would. 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 Woulds é um verbo modal que tem a função de verbo auxiliar. Então a gente tem aqui, ó, é um modal verb que auxilia o verbo principal. Principal. Então a gente tem um principal e a gente tem um modal. Como o próprio nome já diz, ele tem a função de auxiliar, nesse caso, o verbo principal. E para quem não sabe, verbo é uma ação. A gente está sempre no universo em uma linha. A gente é estacionado no universo, né? Nós estamos sempre estacionados. Esse universo de oração. Quando a gente quer costurar alguma coisa nessa linha, a gente utiliza um verbo. Olha o que o verbo é, ó. Tá vendo o que é um verbo? O verbo é isso daqui, ó. É uma rampa.
rampa verbal. E essa rampa ela vai permitir a gente ou subir ou descer, né? Nesse sentido de estacionado. Subir, a gente vai ter um verbo, descer, a gente vai ter um verbo. Só que se eu quero subir para um determinado local de uma certa forma, ou se eu quero descer para um determinado local de uma certa forma, eu preciso de instalar uma forma modal, né? Uma modalidade. Então, a modalidade que eu vou escolher aqui para utilizar o meu verbo para subir ou descer nesse estado verbal que eu tô, nesse estacionamento de oração que eu tô, eu vou precisar de uma modalidade. E uma delas que existe, né, que é utilizada, uma das palavras que é utilizada para fazer essa modalidade e levar a oração a essa modalidade, porque o verbo principal ele vai indicar que é para subir ou que é para descer. É o old, né? O old. Então, tá vendo? Ó? A gente tem esse vezes aqui, ó. O old. Verbo modal. Would. Verbo modal. Além disso, would é passado. É o passado de will. Tá? Então, a gente tem o verbo will e a gente tem o verbo não, né? A palavra will e a palavra would. O would é passado de will. Então, o will é o presente, né? Então, nós temos essa relação, né? Então, são as mesmas palavras, porém a gente tem uma irregularidade quando a gente muda de tempo verbal para expressionar elas, né? O would é diferente de will. Então é meio que um verbo irregular. Ó, exemplos. I will buy that car. Eu comprarei aquele carro. That car. I would buy that car. Então veja que não mudou nada nesse complemento. A gente tem um verbo principal buy, que é comprar. Só que o will e o would, ele modula o verbo principal, né? Então, o verbo é comprar, buy, comprar. E o will acrescenta o futuro, né? Eu buy, comprarei. I will buy, comprarei. Would buy, compraria. Então toda essa desinência verbal aqui, ela modifica conforme o tempo verbal, né? E o would é uma palavra que é muito utilizada. É um verbo muito utilizado. A diferença entre o will e o would é que o will indica algo que acontecerá no futuro. E o would indica algo que acontecerá no passado. Então, o will nem é presente, né? Eu coloquei presente, mas não é presente. É o futuro.
Assim como acontece com quase todos os verbos auxiliares, o verbo would em inglês não tem uma tradução por si só, e seu significado fica subordinado ao verbo que ele auxilia. Então, a gente precisa de falar de subordinação. Então, se você está acostumado em algo é, que deve ter um significado, aqui você precisa de perder esse costume, né? Porque a subordinação ela não tem um significado próprio. O significado ela depende do contexto da subordinação do verbo principal. Olha só um exemplo. Travel. I travel to New York if I had the money. Verbo viajar, eu viajo, eu viajo to New York, para Nova York, né? Então, olha só, a gente tem um verbo travel. Sem esse verbo modal, a frase fica toda sem aprofundamento de sentido, né? Eu viaja a Nova York se eu tivesse dinheiro. Eu viajo a Nova York, né? O verbo travel, viajar, né? Eu viajo para Nova York. Não. Se eu tivesse dinheiro, não. Você viajaria. Você would travel. Would travel. Então, o would aqui, ele está modulando, contextualizando o verbo, né? Então, o verbo é travel, viajar. E aí, o would está colocando que o viajar você faria, né? Então, você viajaria. Então, é muito comum a gente divulgar para nossos colegas para que eles conheçam as nossas vontades utilizando o would, né? Então, my friend, I would travel to New York. I would travel to New York if I had the money. E aí seu amigo ele fica sabendo que se você tivesse dinheiro, você viajaria para Nova York. Isso é um jeito de se revelar. E se revelar faz com que o seu amigo te conheça mais, faz uma união mais preciosa, não é mesmo? Então, quando você quer dar preciosidade para o seu amigo, quando ele está sendo muito educado com você, você sente vontade de valorizar ele, você joga aqui para ele uma informação que ele não tinha. Às vezes você pesca no ambiente uma informação que ele não tinha para acrescentá-lo, para dar a ele essa consideração. Então isso tudo é um estudo, não. Observe que na frase acima, would travel é traduzido como viajaria. Ou seja, o significado de travel, viajar, é dominante. Então, isso é o que domina a frase, é o verbo principal. O would, ele soma a esse princípio um atendimento de tempo, né? A gente sempre precisa de tempo. A gente nunca está em tem.
Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Só que tudo que tem que, alguma coisa, tem que. Ou, né? Tudo que tem que agradecer alguma tudo que tem alguma coisa precisa do pó. O pó, ele é um tempo, né? Você leva tempo para fazer as coisas levar a pó. Você pode queimar as coisas, você pode fazer as coisas por processos que vão fazer com que elas cheguem a pó. O pó, ele representa para nós o ponto final. Então, se você tem uma oração, se você tem uma tarefa, você precisa de chegar ao ponto final. E o ponto final, ele tem a afirmação, a negação e a questionamento, né? A interrogação. Isso é chegar em algum local, ok? Isso é o que tem. O verbo would é usado para indicar possibilidade. Então, would. Ele pode servir para indicar a possibilidade de alguma coisa. Pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que chova mais tarde. Pedir algo educadamente. Pedir algo. E olha a palavra-chave: educadamente. Ou seja, com uma modulação de expressividade, não sendo grosso, sendo moduladamente expressivo, seguindo as setas de trânsito, né, as indicações potenciais. Oferecer algo. Por exemplo, você gostaria de ir ao cinema comigo? Fazer referência a uma situação hipotética. Fazer referência a uma situação hipotética. Por exemplo, se eu ganhasse na Mega Sena, se o bilhete estivesse premiado, né, por exemplo, hipoteticamente, quando eu ganhar um salário bom, né, eu posso me casar, né, eu poderei me casar. Então existe toda essa questão, né? Would. Quando usar o would? O would é usado para expressar e indicar a possibilidade, pedir algo educadamente, oferecer algo ou fazer referência a uma situação hipotética. Ele é um dos modal verbs, verbos modais mais importantes da língua inglesa. O verbo modal would tem a função de auxiliar o verbo principal na frase. Então, olha só. Agora, sempre quando você escutar o would, você vai entender o would assimilando o verbo principal. Porque o verbo principal, ele vai dar referência para que o would representa modulando, né? Exemplos. How would you do that? Então, o verbo principal aqui é o do, né? Fazer, faria, né? That, fazer, verbo fazer, do. What do you do? What do you do? Como você faria? What do you do that? How would? Né? E aí, como tá fazendo uma interrogação, uma pergunta, o verbo how vem à frente. Tá?
É, E aí a gente tem aqui, ó, utilizando o would para uma possibilidade, né? Ah, outro exemplo, para pedir algo. Would you help me, please? Would you help me, please? You would help, né? Would you help? Você poderia me ajudar? Would you help me? Você poderia me ajudar? Please, por favor. Would you like a cup of coffee? Né, oferecer algo. Would you like a cup of coffee? Cup of coffee. Você gostaria de uma xícara de café? She would buy a house on the beach if she had the money. Ela compraria uma casa na praia se tivesse dinheiro. É uma hipótese, né? Então, ó, ela, would, o que é would? Não sei o que é would. She would, ela, would. E aí o verbo buy, comprar. She would buy, compraria. Né? Would you like, né? Would, o que é would? Não sei. You like, você gosta. Então, like, gosta. Would you like, você gostaria? Would, o que é would? Não sei o que é would. Não sei qual que é o verbo. You help me. Você ajuda-me. Would you help me? Você ajudaria-me? Você poderia me ajudar? Would you help me? Então tá vendo o que o would é? Would é uma modulação para you help me, please. You help me, please. Would you help me, please? Num contexto que possivelmente você tem maior chance de ajudar, né? Dificilmente quando alguém te perguntar would you help me, please, você não vai poder fazer essa ajuda. Observe que na situação hipotética temos uma if clause, frase com se, né? Um parâmetro, uma condição, que é uma conditional sentence, frase condicional. If clause, né? Frase com se, que é uma conditional. Uma condicional. Ou seja, uma determinada condição precisa ser realizada. Por exemplo, ter dinheiro para que outro aconteça, para comprar casa. Então, só se eu tivesse dinheiro, ou eu ou ela, ou a pessoa da frase, dinheiro, só se eu tivesse dinheiro eu compraria a casa. Né? Então, isso é uma condição. Por quê? Tenho dinheiro? Sim. Não. Então a gente tem um se não aqui. Um se não. Esse se não, ele vai cortar, ele vai modular, ele precisa de que module o verbo, né? Para a resposta. Aqui, ó. A if clause, né? She would. O que é would? Não sei. A gente tem um buy aqui, que é comprar. She would buy. Ela
compraria a house, a casa, e on the beach. House on the beach. Na praia, uma casa na praia. A house, uma casa na praia. Agora o if aqui, ó. If, se ela, if she had the money. If she, se she had the money. Se tivesse dinheiro. If she had the money. E aí criou uma hipótese, né? Essas frases são chamadas de second conditional. Second conditional. Legal, né? Second conditional. Como usar o would? Como é um verbo modal, o would sempre vem acompanhado de um verbo principal no infinitivo, sem o to, né? Então, would sempre vem acompanhado de um verbo principal no infinitivo sem o to. Exemplo. O que é would aqui? He would. Ele, o que? He would. E a gente tem o verbo love. To meet you. Love to. He would love. Ele. Love. Amar, adorar. Would. Ele adoraria, amaria. To meet you. Te conhecer. Meet you. To meet you. Te conhecer. Meet you, conhecer. To meet you, te conhecer, né? Na frase acima, o verbo principal no infinitivo é o to love, amar, adorar. No entanto, retiramos o to e usamos apenas o love. Então, ao invés de ser he would to love, ficou he would love. E aí, para esse outro verbo principal que está mais afastado do would, que não está acompanhando o would, coloca-se o conhecer, coloca-se o to, né? To meet, te conhecer, verbo conhecer. Note que não tem conheceria, te conheceria. Te conhecer, né? O uso do would pode ocorrer em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Observe a tabela abaixo e saiba como usar o verbo would nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. O verbo principal utilizado como exemplo é o verbo to buy, comprar. Então você pode afirmar com would, I would, ou I would buy, ou o would, né? Me parece que ele pode ser substituído por isso aqui, ó, né? Por essa cifra aqui. Parece que você pode dizer I'd buy. Eu compraria. Utilizando na forma negativa, você pode escrever
o would, né? I, ao invés do would not, você pode escrever would, I would, e aí acrescentar o N, traço T, assim, ó. E isso aqui vai negar, né? Boy. I wouldn't buy. Isso são as formas flexionadas, né? Flexão do verbo. E aí, no caso da interrogativa, só é escrito by mesmo. Não muda nada. Na forma afirmativa, usamos o would para todas as pessoas, incluindo he, she. Ele, ela, coisa. A regra do simple present, que obriga ao acréscimo do S para as flexões de terceira pessoa, não é aplicada aqui. A forma contraída de would é the. Exemplo: I would prefer to stay home. I'd prefer to stay home. Eu preferi ficar em casa. Então isso aqui foi uma novidade, né? Eu não sabia que a gente tem a forma contraída do would. I'd. Para formar frases na forma negativa, podemos utilizar o would not ou a forma contraída wouldn't. O significado de ambas as formas é igual. Ao fazer frases com would na forma interrogativa, basta alterar o posicionamento desse verbo modal na frase, diferentemente do que acontece na afirmativa. Na interrogativa, o verbo would deve ser posicionado antes do sujeito. Então, sempre para perguntar com would, o would vai vir primeiro do que o sujeito. Se tentarmos fazer uma comparação com os tempos verbais da língua portuguesa, o would desempenha a mesma função do futuro do pretérito. O que aconteceria se você fizesse algo? Futuro do pretérito. Quando é utilizado em frases interrogativas, quando é utilizado para perguntar alguma coisa, que o would vem à frente, o would geralmente expressa a ideia de que o emissor da mensagem está fazendo uma pergunta de forma gentil, educada. Exemplo: Would you do me a favor? Né? O que é o would? Não sei. O que é you do me a favor? Você, ao verbo do me, faz a mim, faz para mim um favor, a favor, a um favor, me faz um favor, você me faz um favor, would you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? You do, né? Você pode, você pode. Would you do? Você poderia, né? Então existe essa conotação que é ligada à educação, né? De forma gentil. A gentileza do would. O uso de would, rather, e o would prefer a prefer. No que diz respeito ao significado literal do verbo prefer e das locuções would, rather e would prefer, a tradução é a mesma: preferir. Então, would, rather e would prefer.
A mesma coisa, preferir. Preferiria, não, preferir. Então, ó, veja só. Quando a gente tem o rather e o prefer. I would rather. Né? O que é rather? Vamos ver aqui, ó. O que é rather? Em vez de. Então. Eu em vez de go, em vez de ir to the movies, em vez de ir to the movies, aos filmes. Tá? Então, I would rather go to the movies. Eu preferia ir ao cinema. Go to the movies, ir aos cinemas. Ir ao cinema. O rather aqui, would rather, refere-se ao eu preferia. Preferir. I would prefer to go to the movies. Eu preferiria. Então, mesma coisa. I prefer to go to the movies. Eu preferia ir ao cinema. I prefer to go to the movies. Então existe toda essa realidade, né? You prefer. Então é a mesma coisa. O uso do prefer. O verbo preferir, é utilizado quando queremos nos referir a uma preferência geral que temos nas nossas vidas. Se uma pessoa diz, por exemplo, que prefere forró, podemos entender que no geral essa pessoa prefere forró em relação a todos os outros tipos de músicas. Em outras palavras, não é uma preferência momentânea, é referente a uma situação específica e sim a um todo, né? Então, é geral a um todo, né? É uma preferência a um todo. É. Não momentânea. Não é uma preferência momentânea. Quando a gente utiliza o prefer. I prefer to go to the beach on Sunday. Eu prefiro ir à praia aos domingos. Então, sobre todos os dias que poderiam ser listados, os melhores dias para essa eu aqui, para essa pessoa orando, é os domingos. He prefers to play. He prefers to play soccer in the morning. Ele prefere jogar futebol de manhã. Então é específico dele que ele prefere jogar futebol de manhã. O uso do would rather e do would prefer, que tem as mesmas intenções de dizer preferir, prefere, né? As locuções would rather e would prefer são sinônimos e significam preferir. Ambas são usadas para fazer referência a uma preferência mais pontual e relacionada a uma situação específica. Então não é geral, é mais específica. Não é geral, preferir de forma específica. Dentro de um contexto, né? Dentro de alguma coisa mais pontual. Vamos imaginar uma situação onde dois amigos vão ao restaurante, mas acabam por não gostar da música ambiente e um deles sugere ir ao outro lugar. Olha o exemplo. Let's try another place.
Vamos experimentar outro lugar? Let's try another place. I am so tired. I'm so tired. I would prefer. Eu, que é would? Não sei. Prefer vem de preferir. I would prefer. Eu preferiria to stay here. I am so tired. Né? Eu preferiria stay here. Ou I am so tired. I would rather stay here. Eu preferiria estar aqui. Não. Estou tão cansado que preferiria ficar aqui mesmo, né? Preferir ficar aqui. Então, primeiro, o agente A perguntou: vamos experimentar outro lugar? Let's try another place. Vamos para outro lugar? O agente B diz que está muito cansado, que preferiria ficar aqui, né? Ficar no mesmo lugar. Então ele pode dizer I would prefer to stay here ou I'm so tired, I would rather stay here. Então essas duas conotações, né, referem-se ao mesmo sentido, né? Would prefer ou would rather, né? Preferiria. Observe que o interlocutor B diz que prefere ficar onde está, nessa situação específica. Não quer dizer com isso que ele prefira sempre esse momento, sempre esse restaurante de forma geral. Então não quer dizer que ele prefere sempre estar naquele restaurante, é porque ele está cansado. Em outras palavras, trata-se de uma preferência de certa forma momentânea. Então é algo bem momentâneo. Olha só, a gente tem uma imagem bacana, né? I would rather walk with a friend in the dark than alone in the light. Ellen Keller. Então, I would. O que é would? Não sei. Rather. Rather é ao invés disso. Só que nesse contexto, would rather significa eu prefiro. Walk with a friend. Andar com um amigo in the dark. Na noite. Then alone. E sozinhos. In the light. Na luz. Né? Eu prefiro caminhar com um amigo no escuro do que sozinho na claridade. Ah, que legal. Diferença entre would rather, would prefer e prefer. A diferença entre would rather, would prefer e prefer é a seguinte. Prefer faz referências a preferências gerais que uma pessoa tem em sua vida. Would rather ou would prefer faz referências em uma preferência momentânea que ocorre apenas em uma relação a uma determinada situação. Então é basicamente esse é aquilo que a gente poderia até então extrair desse conhecimento, dessa palavra would, né? E aí agora a gente tem instalado na nossa concentração uma maior resolução para esse tipo de sinal, para esse tipo de utilização.
Lembrando que a gente precisa de treinar a variação das relatividades, das relações que são utilizadas com ela. Principalmente a flexão, né? I, I'd, he'd, she'd, né? E aí o verbo principal, né? I'd love, né? Eu amaria, eu adoraria. I'd love. E assim sucessivamente, né? Então, a gente vai ficando por aqui. E se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!